Agora são 7h06 e você confere neste bloco. A modernidade no Brasil é um conceito muito relativo. Elegemos um presidente moderno, mas que na prática só mostrou velhos e repugnantes dogmas. Seu sucessor acha que ser moderno é usar topete, demitir ministros e, num rasgo saudosista, negociar a volta do Fusca. Um carro com linhas ultrapassadas, motor pouco potente, que na prática gerará menos emprego do que a viabilização de um novo modelo. Mas, como diz o samba campeão da Escola de Samba Vai Vai, nem tudo que reluz é ouro. E agora com vocês, a Sua Majestade, o Fusca. Em 1986, quando a Volkswagen anunciou o fim do Fusca, o apelo publicitário dava a dica do futuro. O anúncio dizia que o avanço tecnológico de uma empresa não está no que ela faz, mas no que deixa de fazer. Em 1993, depois de um insight do presidente Itamar Franco, o Fusca vai voltar a ser produzido. Usando a lógica do anúncio do fim do Fusca, dá para dizer que a estagnação tecnológica de uma empresa pode ser medida pelo que ela volta a produzir. Em julho, a frota de quase 2 milhões de Fuscas no país vai aumentar. O carrinho, considerado inseguro, pesado, lento, poluente, recebeu isenção fiscal do governo. Em 1986, comprava-se um Fusca por 55 salários mínimos. Agora, esse carro popular vai custar mais de 6 salários mínimos, ou $6.850, bem popular. O que o senhor acha da volta do Fusca? Bom, eu acho que para o Brasil, tecnologicamente e tecnicamente, é um desastre. O Fusca foi um carro fantástico para nós todos aqui no Brasil. Eu tive, acho que dezenas deles, participei em várias competições, me deram alegrias imensas na minha vida, não só na parte esportiva. Construí e vendi vários equipamentos para o Fusca, mas hoje em dia é um carro que todo mundo sabe está superado, um automóvel que não atende absolutamente nada. Por quê? Consome muito comparado com os outros automóveis, tem um ruído de motor, o ruído do motor em si, não do escapamento do motor, um motor com ruído muito alto, com nível muito alto, uma suspensão totalmente ultrapassada, um carro que você tem limitações de visibilidade da parte interna para a parte externa, porque foi um carro projetado há praticamente 60 anos atrás, quase isso. Um carro que é totalmente inseguro para os dias de hoje, a partir da localização do tanque de combustível que é na frente do carro, quer dizer, que é a parte mais vulnerável que você tem em qualquer automóvel quando você sofre qualquer acidente. Quer dizer, se a intenção do governo é popularizar e aumentar as vendas dos carros novos, errou o tiro. Algumas importadoras de veículos alegam que isentos de taxação venderiam carros de qualidade superior ao preço abaixo dos $6.000, mas não é bem assim. A Renault é a única concessionária de importados que não paga impostos, alíquota zero. É que os carros são importados da Argentina e recebem os benefícios do protocolo 21 do Mercosul. Mesmo assim, um carro Renault aqui no Brasil não sai por menos de $24.000. O modelo popular da montadora francesa vai chegar aqui no Brasil em 94 e vai custar $10.000. O Twingo vai ser $3.000 mais caro que o nosso Fusquinha. Outro argumento do governo dá conta que as montadoras vão criar empregos. A Volkswagen e a Fiat, que também vai produzir a versão pop do Uno Mille, abriram 2.200 vagas, junto com as linhas de montagem dos novos carros. Quem reclama desta vez é a indústria de construção civil, que emprega 30 vezes mais que a indústria automobilística, isso sem a isenção fiscal. Se tivesse incentivos do governo, a construção civil solucionaria 2 problemas: empregos e moradia. Todo mundo sabe que a alíquota zero para a indústria brasileira não resolve nada, muito pelo contrário. O que resolveria alguma coisa é tirar o atraso tecnológico. A mesma Volkswagen do Fusca está preparando para 95 o lançamento do Chico na Europa. Esse sofisticado carro popular faz 154 km por hora e 15 km por litro e está há anos na frente da montadora brasileira. O que entra em discussão agora são as condições que as empresas nacionais têm de fazer um carro como o Chico.
Aí, vários fatores se unem para fazer com que o carro brasileiro seja mesmo uma carroça. No Brasil, 35% do preço final de um carro é repassado ao governo. Na Argentina, a carga tributária é de 16% e nos Estados Unidos, de apenas 6%. O Brasil também demora mais para fabricar um carro, 48 horas. O México gasta 46 horas e os Estados Unidos, 25 horas. A substituição do modelo demora no Brasil cerca de 11 anos. No México, a idade de um design cai para 9 anos. E nos Estados Unidos, a cada 4 anos, as montadoras renovam o modelo. As montadoras brasileiras têm apenas 4% do maquinário automatizadas, contra 7% do México e 30% dos Estados Unidos. O índice de robotização também está entre os menores do mundo, 0,1% no Brasil, 0,5% no México e 2% nos Estados Unidos. A indústria sucateada faz produtos sucateados. Em função disso tudo, 92 carros em 100 apresentam defeitos. Nos Estados Unidos, o número de carros com defeitos é 78 e no México, 68. Falar na volta do Fusca antes de falar na reestruturação da indústria é um engano. Mas como esse é o país dos enganos, o negócio é desligar o telefone e se acostumar aos unidos do besouro. Eu acho que botar o Fusca outra vez aqui no Brasil é querer ressuscitar uma múmia. E daí eu não sei onde a gente vai parar depois. Para muita gente, o Fusca já teve a sua época, mas para os apaixonados pelo modelo, o sucesso da sua volta seria certo. Os taxistas, por exemplo, não veem com bons olhos este retorno. Eles alegam que o carro espanta o passageiro que prefere um modelo mais luxuoso para viajar. Mas o Fusca tem tradição e não deixa de ser uma paixão para aqueles que sempre se utilizaram do besouro, como é o caso do senhor Alexander Gromov, presidente do Fusca Clube do Brasil, que já está aqui ao nosso lado. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Para começar, eu gostaria de saber por que o senhor acha que o Fusca deveria voltar a ser fabricado? Eu, para começar, não acho que o Fusca deva voltar a ser fabricado ou não. A única coisa que eu vejo é que não há seriedade em muitos comentários. Na minha opinião, o Sr. Fittipaldi é que é uma múmia. Porque se ele pode andar com carros importados, ele tem que pensar um pouco mais no povo, que não pode andar com esses carros importados. O Fusca é um carro seguro, é um carro que passa por crash test desde 71. Ele vai atender a todas as normas de segurança, vai sair com vidro laminado, duplo circuito de freio, vai sair com bancos reforçados, cintos diagonais. E para um país como o Brasil, e como uma solução de emergência, o Fusca ainda resolve. O senhor acredita que $7 mil é um valor acessível para o povo, como o senhor está dizendo? Eu não estou falando sobre o preço, e quando nós falamos com sua produção, eu disse que não poderia falar com o preço é uma questão da Auto Latina. Eu acho sim que o carro deveria ser posto sob condições favoráveis para a compra do público, com um financiamento favorável, com consórcio ou de algum modo assim. Eu vim aqui para defender a ideia de um carro robusto, seguro, não poluente, porque aqueles que dizem que o carro é poluente não têm a mínima noção de como esse carro vai sair. Ele sairá com catalisador. Bom, aí a gente já entra numa discussão que não cabe aqui, porque alguns técnicos analisaram o Fusca e realmente comprovam que o Fusca, numa batida, ele não é seguro. Além disso, que ele seria poluente. E que, inclusive, carros que foram fabricados na década de 50, eles não têm condição de serem aprimorados. E justamente por isso é que ele estaria num retrocesso. Hoje em dia as pessoas estão procurando carros, por exemplo, com injeção eletrônica, com maior tecnologia. E o Fusca não responderia a isso. Olha, isso também é uma balela, porque o carro foi apresentado em 1938, mas ele não parou de evoluir. Ele é um carro que evoluiu sempre em sua estrutura, em sua segurança. Não é à toa que foram fabricados 21 milhões de unidades desse carro. É o carro mais vendido no mundo. Não é à toa que foi o carro que foi eleito o carro do século. Quer dizer, agora estamos crucificando um carro que foi tão bom só porque estamos correndo atrás de um modernismo que o Brasil ainda não tem cacife para pagar. O Brasil não tem cacife no interior, em Xiririca do Caixa Prego, onde não tem um mecânico que conheça a injeção direta.
para andar com um carro com injeção direta. Nós estamos surfando na onda do macarrão Barilla, da gravata Hermès, do jet ski. Nós acabamos de tirar isso através de um impeachment. O nosso Brasil está numa situação diferente. O nosso Brasil, infelizmente, espero que melhore, mas o Brasil está numa situação diferente, está numa situação de terceiro mundo mesmo. Não vamos olhar aqui em São Paulo, vamos olhar no interior. Aqui em São Paulo, em cada esquina tem uma mecânica com computador que te analisa o teu carro com injeção direta, porque sem computador na oficina você não conserta. Esse que é o problema. Bom, já que o senhor citou o interior, vamos analisar um pouco o interior do Fusca. O senhor falou, não vamos menosprezar um carro que fez sucesso durante tanto tempo, mas eu acho que cada coisa tem a sua época. Hoje em dia, por exemplo, o Fusca é um carro pequeno para uma viagem, seria desconfortável para uma família grande, por exemplo. Quem tem família grande, que compre um carro grande. O Fusca é um carro para uma solução intermediária. Enquanto a indústria que não se preparou ainda, até está sendo motivada por algumas importações, que só atinge os grandes centros, não o interior. Então, o Fusca é uma solução intermediária para colocar um carro que é chamado e propalado moderno e descartável em fabricação no Brasil. Você precisa de 800 milhões a 1 bilhão de dólares. Você precisa de 3 anos de implantação. O nosso querido Itamar não tem esse tempo. Ele quer apresentar um serviço agora por 35 milhões de dólares. Volta a linha de produção, um carro, por um período curto de tempo. Não é que o Fusca vai voltar per omnia secula seculorum. É uma solução ponte para um problema de transporte no Brasil. E não é transporte popular. Transporte popular no Brasil tem 6 rodas, equipado com roleta, motorista e cobrador. Esse é um transporte para a classe média empobrecida. Bom, mas se o Fusca é uma solução para a classe empobrecida, como o senhor diz, as montadoras já falaram que são capazes de produzir carros com uma maior tecnologia, mais modernos, até ao mesmo preço do Fusca. Quando? Em que tempo? Daqui 3 anos? Daqui 3 anos serão todos muito bem-vindos. A GM já anunciou, a Fiat já anunciou. O Corsa da GM não vai custar o preço do Fusca. O Corsa da GM vai custar alguns $1.000 a mais. Eu estive ontem com o diretor de marketing da GM e ele me garantiu que o preço desse novo carro vai sair em torno de $6.850. Bom, maravilha. É fantástico. Se ele vier com esse preço, glórias e louvores a todo momento. I don't believe. Eu não acredito. Bom, e tem também a Gurgel, que anunciou que pode lançar um carro num preço de $5.000. O Gurgel, eu acho que merece uma chance. O Gurgel, sim, ele que tanto critica o Fusca, e até hoje, se ganhou algum dinheiro, foi com base nos componentes do Fusca, acho que ele esqueceu isso, mesmo assim, ele merece uma chance. Ele merece uma chance de poder colocar uma indústria realmente nacional em funcionamento, porque o modelo atual não decolou ainda. Infelizmente, ele anda mal das pernas. Eu desejo a ele sucesso e eu acho que o Gurgel merece sim uma chance. Deve receber essa chance. E tem um outro detalhe também na fabricação do Fusca, né? Os carros mais antigos, que eram fabricados antigamente, eles não têm condição, por exemplo, de entrar numa linha de montagem mais moderna. Ou seja, a coisa tem que ser feita manual e tudo mais. O senhor pode até dizer que pode gerar mais empregos, mas também já se comprovou que a produção de carros mais modernos também gera muito mais empregos do que o Fusca. Como é que o senhor vê isso? A senhora defende a montadora? Ou a senhora defende o usuário? Eu não defendo ninguém, eu estou lidando com dados. Acho que está defendendo a montadora. Por quê? Se é caro para a montadora fazer um carro todo parafusado, para o usuário isso é uma vantagem. Você tira 22 parafusos, você saca a carroceria do chassi, você tem acesso a uma reforma ampla no carro. O problema de custar caro é uma equação que quem tem que resolver é o fabricante, a Autolatina e seus meninos. O carro, decididamente, para um país como o Brasil, olha, você dá uma pancada no carro, por exemplo, com todo respeito, no Uno, num Gol, na parte de trás. Você tem que trocar lateral às vezes. Se acerta um paralama do Fusca, você solta 11 parafusos, troca aquele paralama por outro e sai feliz e fagueira pela estrada. Isso é vantagem para o usuário. Eu acho que o pessoal todo está
esquecendo de uma análise um pouco mais fria. Só uma coisinha a mais para te roubar o tempo. Eu fiz uma pesquisa bastante rápida, eu não sei se a câmera pode pegar. Essa pesquisa aqui são as peças usuais que o carro tem que trocar. Paralama, para-choque, lanterna, etc. Todos os outros, é o Fusca e mais 3 concorrentes, um importado e 2 nacionais. Veja, o Fusca está aqui nesse laranjinha. Não passa de 500 mil cruzeiros cada uma das peças. Tudo bem, isso agora, é vantagem. Se o senhor diz que essa é a vantagem, se o carro realmente é muito prático, por que os países do primeiro mundo insistem em não querer mais fabricá-lo? Nós estamos num país do primeiro mundo? Não, mas países como a Alemanha e a Europa não. Mas eles podem, eles têm dinheiro, eles têm condições de ter carros descartáveis. Nós estamos num país que ainda não pode ter, eu espero que logo possa. Nós estamos num país, infelizmente, digo com lágrimas nos olhos, um país do terceiro mundo derrapando para o quarto. Quiçá o Fusca, nesse projeto Ponte, possa trazer um pouco de ânimo, um pouco de tempo, para que a indústria se coloque de novo ao passo do tempo, ao passo da modernidade, desenvolva um carro que funcione até em Xiririca do Caixaprego e seja moderno. O Fusca, para as condições brasileiras, é um carro perfeitamente defensável. É um tratorzinho, é robusto, é simpático, carismático e confiável. Quer dizer, nós estamos no terceiro mundo e vamos continuar assim porque nós não temos condições? Isto só dizem as pessoas sem esperança, as pessoas sem visão no futuro, as pessoas que não sabem que, às vezes, temos que dar um tempo para poder dar um passo certo para frente. Mas qual que é o futuro do Brasil voltando a fabricar um Fusca? A volta da fabricação do Fusca é simplesmente um compasso de espera. Nós não temos no Brasil, talvez, um carro que se compare com o Fusca. Um carro que se adapte a qualquer condição de terreno. Um carro que te leva em qualquer lugar e traz com segurança. Então, é só uma questão. A indústria não se desenvolveu neste campo. Então, para que a indústria tenha esse tempo, para que a indústria possa respirar e poder chegar lá, e que o Fusca é válido, é só uma solução, como eu disse, há uma solução a baixo investimento por um tempo limitado. Ok, eu gostaria de agradecer muito a presença do presidente do Fusca Clube do Brasil, o senhor Alexander Gromov, que veio aqui falar sobre o Fusca. Você ouviu o nosso bate-papo, você tira suas conclusões. Obrigada. Eu queria só um tempinho, se possível. Eu queria, aqueles que gostariam de se filiar ao Fusca Clube do Brasil e quiserem ligar para nós, o telefone é 220-7071. Aqueles que quiserem fazer conosco uma voz para a manutenção dos Fuscas antigos também, principalmente, nós temos grande prazer em recebê-los. Muito obrigado pela oportunidade.